Após Salomão, então, o reino foi dividido. Reino do Norte e Reino do Sul. Começou a reinar, então, sobre o Reino do Norte Jeroboão I. Houve outro Jeroboão na história, esse foi o Jeroboão II, na história de Israel. Mas o primeiro rei, então, de Israel foi Jeroboão I. Jeroboão I começou a reinar em Israel e desta feita, por uma questão de ciúme, ele fez diferente a Davi e a Salomão. Foi Jeroboão que introduziu ídolos diante do povo, para que o povo assim o adorasse. Depois de Jeroboão veio Nadab, depois de Nadab Baza, depois de Baza teve outro rei, Elá, depois Tibni-Ezeri, depois veio então Acabe. Mas antes de Acabe havia um rei, Onri. Este rei foi o rei que fundou Samaria e tornou Samaria em capital. Este rei passa o reinado para Acabe. E nós então chegaremos ao capítulo de número 18 do livro de Reis, que nos traz a história do encontro de Elias e Acabe. Então, queridos, nós temos o resumo de Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos e Salomão 40 anos. Em suma, o reino esteve unido por 120 anos. Porém, a partir de Salomão, o reino veio a se dividir. Filho de Salomão, Roboão, começa a reinar sobre o reino do sul, que é Judá. E Jeroboão começa a reinar sobre Israel. E por questão de ciúme, Jeroboão não queria deixar o povo ir a Judá, reino do sul, para adorar ao Senhor. Então Jeroboão faz bezerros de ouro para que o povo começasse a adorar. Esses bezerros seriam, a partir daí, deuses de Israel. Seriam os deuses que Israel estariam adorando. Isso tudo por causa do ciúme, com medo de perder o poder, com medo de perder o senhorio, com medo de perder o reinado sobre Israel, porque Jeroboão não queria que Israel subisse a Judá para adorar ao Senhor. Então faz para Israel 2 bezerros de ouro. Depois de Jeroboão I, vem Nadab, depois de Nadab vem Baza, depois de Baza, então vem Elá, depois Tibni e Ezeri, que reinou por apenas 7 dias, e depois de Ezeri, Onri. Onri foi um dos principais reis de Israel, que fez com que o reinado enriquecesse. Fez várias alianças que fortaleceram o reinado, o seu reinado, e gerou várias conquistas. Só tem que essas alianças tinham os seus comprometimentos. Cada aliança que um rei fazia trazia consigo algumas situações comprometedoras. Nós vamos ver mais adiante, então, essas complicações. Após Onri, então, começa a reinar Acabe. E nós vamos ver, após isto, as complicações que teve no reinado de Acabe. Após Acabe, começa a reinar Acasias, Jorão e Jeú, e assim sucessivamente. Mas paralelo a isto, paralelo aos reis de Israel, está reinando em Judá alguns reis também. Que o primeiro rei de Judá veio a ser Roboão, que é o filho de Salomão. Depois de Roboão, Abias, depois Asa, depois de Asa veio Jeosafá, depois de Jeosafá, Jeorão, depois de Jeorão, Acasias. Esses reis estão reinando paralelo ao reinado de Israel. Então o reinado pós-Salomão foi dividido em 2 partes, o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. Reinando no reino do sul, Roboão, filho de Salomão, e no reino do norte, Jeroboão I. Nós viríamos a importância para o povo do líder temente a Deus. A liderança falha, queridos, torna o povo fraco. Toda a história dos reis, tanto de Judá como de Israel,
vai mostrar isso. Quando o rei não era um rei que reinava segundo os preceitos bíblicos, segundo a aliança que Deus havia feito com Davi, todo o povo se corrompia. Logo, a liderança falha torna o povo fraco. O segundo item que nós falamos foi quem comporia a liderança do reinado. O rei e os levitas, ou seja, o rei, o sacerdote e o profeta e os representantes, os príncipes de cada tribo. Esses comporiam o reinado junto ao rei. Ou seja, todo o reinado tinha os levitas, que era um sacerdote e um profeta. Esses homens faziam diferença junto ao rei quanto à adoração. E o terceiro item é a importância da adoração atribuída a Deus. Nós vamos ver mais ao final de outros vídeos essa importância da adoração atribuída a Deus. Então, queridos, nós vimos o tema do nosso ano, o tema deste mês, que é transformando discípulos em adoradores. Nós vimos a importância para o povo do líder que é temente ao Senhor, quem compõe a liderança do reinado, tanto de Judá como de Israel, e vamos ver futuramente a importância da adoração atribuída a Deus. Falamos também sobre os reis do norte, que é o reino de Israel, e do sul, que é a Judá. Ambos reinaram, Judá, o Roboão, e Israel, o Jeroboão I. O importante entre esses reis era a aliança que havia feito Deus com Davi. Quando o rei não honrava a aliança, não cumpria a aliança que Deus havia feito com Davi, todo o reinado se corrompia. O rei falho é um povo corrompido. Ou seja, quando o povo e o rei honravam o nome do Senhor, adoravam ao Senhor na sua santidade, o povo prosperava. Vamos então ao próximo vídeo. Até a semana que vem. Deus abençoe.